Boa tarde, mamães. Sejam bem-vindas ao espaço que é de vocês. Quero agradecer muito à Alô Bebê pela parceria de sempre, porque a gente acredita, tanto eu quanto como profissional, e essa parceria de alguns anos com a Alô Bebê, que a gente precisa muito criar espaço de fala para nós, mães. Né? A gente hoje tem tanto acesso, né, a grupo de mães. Eu gostaria até que esse encontro fosse presencial para a gente estar pertinho, mas e para quem está com filho pequeno, isso acaba se tornando inviável. Então, já tenho essa vontade há alguns anos de organizar um grupo que a gente pudesse falar de qualquer coisa, né? Sobre qualquer coisa, sobre os momentos que vocês estão vivendo. Claro que a gente sabe que o que serve para mim, que deu certo para mim, talvez não dê certo, assim como talvez dê certo. Mas a ideia aqui é trazer um bate-papo leve, gostoso, como no primeiro encontro a semana passada, eu falei que aqui eu não gosto, procuro tirar do meu vocabulário quando eu estou conversando com mães, pais, a palavra pode, não pode, que é o poder, e o deve, não deve, que é o dever. Então aqui não é um lugar para ensinar, né? Não é um espaço para falar, faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo. Não. É um espaço para vocês. Então, o que a gente fez? Eu fiz uma caixinha de perguntas na semana, lá no Eu Eneida Souza. E o que aconteceu? Tem várias mães aí do Brasil todo que trouxeram perguntas, dúvidas muito sobre a amamentação, alguns cuidados específicos com o bebê, intimidade, né? Porque eu também sou terapeuta de casal e de família, né? Então, o que eu fiz? Eu separei, tá? E vou trazer os temas para vocês. Mas hoje eu vou trazer um em especial. Eu acho que é a dúvida de muita gente. O momento aí da contemporaneidade, né? A mulher aí invadindo todos os espaços que ela pode, que ela deve estar. Mas tem uma questão que chama bastante atenção. Então, eu vou responder algumas perguntas no direct quando for muito específica. Pode deixar que eu vou responder vocês. Deodora, Lumina, Angelita, eu vou responder no direct de vocês. Agora, de amamentação, né? Márcia, Leonora, Patrícia, Cíntia, Paula, Stephanie, eu vou montar um tema que abranja o que vocês estão trazendo para a gente bater um papo aqui, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou trazer hoje o da Ana Paula, que é de Manaus, que é a dúvida de muitas mães, mas se alguém daqui quiser comentar, trazer a experiência, levanta a mão e pede para entrar, eu libero, e aí a gente bate um papo aqui. A ideia é essa, não é só eu ficar falando, o espaço é nosso, tá? Mais de vocês. Eu sou mãe da Beatriz e da Júlia, que estão com 26 anos, e depois mãe do Daniel também, que vai fazer 24, tá cada um aí pro canto do mundo, né? Então vamos lá. A Ana Paula, que é de Manaus, ela não vai entrar aqui com a gente, porque por coincidência ela tinha ultrassom hoje à tarde, então, mas vai ficar gravada, ela vai poder ver depois que eu tô trazendo a dúvida dela.
A Ana Paula, que é de Manaus, ela tá grávida de 5 meses, primeiro filho, tá tudo ótimo com a gestação, mas ela trouxe uma questão e eu pedi autorização para poder trazer, né? Falar o nome dela, enfim. O meu parceiro, eu não percebo ele tão envolvido na gestação. E aí, eu nem entrei em contato com ela para saber detalhes, porque eu acho que não precisa. Eu acho que a gente pode pegar esse assunto que é abrangente, como ele não está envolvido, como ela se percebe, né, na gestação e como ela percebe ele na gestação. Mas aqui eu acho que a gente pode abrir esse tema para a gente conversar como e qual a importância da gente abrir espaço para que o parceiro, aqui eu não vou falar pai, por quê? Por ser terapeuta de família também, eu trabalho muito com diversidade. Hoje a gente tem vários formatos envolvidos. Mas que a gente, primeiro a gente tem que abrir a nossa cabeça como mulher, como mãe, que a gente precisa sim ajudá-los, né? Quando eu pego, às vezes, as pessoas comentando ou no Instagram, em algum lugar, eu vou atrás, eu pesquiso, eu estudo, ele também tem que ir atrás. Ok, eu até acho que tem que ter essa proatividade mesmo. Porém, a gente sabe que falta conteúdo que fale, que converse com o pai. Falta material que converse com o pai, né? Por exemplo, curso para gestante, né? Por que não, que até é o curso que eu dou na LoBebê, quando a gente faz e nas empresas, é curso de preparo para a chegada do bebê. Por quê? Porque é o curso para os dois, não é para gestante, né? Então, começa por aí. Existe um estudo para vocês verem o quanto isso é impactante, a falta de material. Existe um estudo feito pela Mind Miners, que faz pesquisa de mercado. A Dani mandou, que fala sobre o puerpério, né? Mas isso traz para a gente, eu estou trazendo esse resultado para cá, para essa questão do envolvimento. E no puerpério eles não têm noção da linguagem, não têm noção do que a gente passa, né? Mas a queixa maior que conclui essa pesquisa é: falta espaço que converse com o pai. Falta espaço, falta material que converse com o pai, né? E aí isso vem pra gente de que forma? Não, eles que vão procurar conteúdo, eles que vão estudar. Então, primeira coisa, a gente precisa sair dessa posição que eles têm que correr atrás e ir atrás. E como que eu posso fazer para trazer eles, para abrir espaço? Vamos pensar na casa da gente, né? A casa é dos dois. Então, a começar pelo lugar das coisas. Ele sabe aonde estão as coisas da cozinha, do quarto, do banheiro, da lavanderia, da despensa, enfim. Ele sabe onde estão as coisas? Vocês transitam de forma igual? Não, ele nunca entrou na lavanderia, nunca entrou na despensa. Ok? Como que vai ser isso quando o bebê chegar? Quando você pedir para ele, põe a roupa para lavar, ou você já dividir as tarefas, será que ele vai saber onde está o sabão em pó, onde estão as coisas? Ok, ele precisa ter interesse, sim, mas ele vem de uma história de vida. A gente não sabe como era a dinâmica da mãe com o filho, homem. Aí eu estou falando de gênero, sim, né? Então, o que é importante? Poxa, por que eu sou tão rígida e ele que se vire, ele que vá atrás? Não, eu acho que a gente tem que ser um pouco flexível e ter esse olhar que ainda o mundo, neste momento, não está preparado, não conversa com o pai,
né? Graças, eu falo que eu amo quando tem um pai conversando pelo Instagram em algum lugar, porque ele aí conversa com a figura masculina, com o gênero masculino, né? Então, vamos lá, vamos pensar a gestação, a partir do momento que a gente fica sabendo da gestação, os dois estão ali, tá? Souberam do resultado e vai chegar um bebê. O que acontece? A gestação é um período para mergulhar na maternidade e na paternidade. É um lugar, é um momento, é um período para acompanhar. Hoje, o pré-natal, gente, não é só da mãe e do bebê. O pré-natal é do pai também. Então, é muito importante a gente agendar, ajustar os horários de trabalho dele para que ele possa participar dessas consultas. Porque o espaço é dele. E esse espaço é para fazer pergunta, é para falar dos medos, da ansiedade, das aflições, que eles sim, eles engravidam, mas é aqui, não é na barriga. Eles engravidam, a partir do momento que eles sabem que estão grávidos, aqui começa a produzir uma série de questionamentos, que vem medo, vem ansiedade, vem insegurança também. Só que a gente precisa ajudá-los a colocar isso para fora de alguma forma. Né? A gente sabe que o homem entra num casulo mesmo, mas a gente precisa ter diálogo, precisa conversar sobre como você está se percebendo nesse novo papel que vai ser o de pai, como você está se percebendo nesse novo papel de mãe. Outra pergunta que eu adoro: qual é a sua expectativa sobre mim como mãe do seu filho? Qual é a sua expectativa sobre mim como pai do seu filho? Ou como mãe, como pai, enfim, né? Por que essa pergunta? Porque sim, às vezes a gente tem uma expectativa, cria uma expectativa que na hora a gente não dá conta, não atende. E se isso não é conversado, se isso não é sabido, vai girando um certo isolamento na comunicação, que aí não é legal, tá? Então, use e abuse quem está grávida aqui com a gente. Tem bastante gravidinha? Se quiserem levantar a mão aí pra gente saber. Porque use e abuse da gestação para aproximá-los, deem esse espaço para eles, tá? Aí, por exemplo, vamos fazer um curso para gestante, vamos fazer um curso para casais grávidos, tá? Vamos trocar esse nome. Sim. Ah, mas não quero. Ah, não preciso. Ah, eu já sou pai. É o segundo casamento, o terceiro casamento. Não. É importante. É um outro filho que está chegando, num outro momento da sua vida. E no curso não se fala só em trocar fralda, amamentação, se fala muito do emocional. Né? Você vai viver uma outra experiência, você está com uma outra parceira do seu lado. Então, convença ele, eu estou vendo alguns pais aqui que eu estou amando também, convença ele de ir sim fazer esse curso. Ah, amor, a gente sabe, né, como a gente fazer com que eles participem. Vai comigo, é tão especial, eu acho que vai ser tão bom pra gente, né? Procure não ir sozinha num curso para casais grávidos. É super importante. A mãe solo, né? Hoje a gente tem um número cada vez mais crescente. A mãe solo, eu sempre oriento, leve alguém. Leve alguém para as consultas, leve alguém para o curso, insira uma terceira pessoa
eu vou abrir para o Michel já já. Eu insira uma outra pessoa na sua maternidade. É extremamente importante. Eu vou abrir aqui para o Michel. Espera só um pouquinho, Michel, deixa eu te achar aqui. Porque eu acho muito importante a gente fazer essa troca. Michel, pede de novo, por favor, que eu acho que já eu não consigo baixar mais aqui, peraí. E o porquê, gente, que eu trago isso? Porque é sério. Por exemplo, vamos pensar, além da gestação, qual é o outro momento crucial que a gente precisa inserir o parceiro, a parceira, para que eles comecem a sentir aquela ansiedade, que construa a paternidade. A paternidade ela vai sendo construída, a gente tem um bebê dentro da gente para ajudar a construir a maternidade. O pai já não tem essa possibilidade. Então, qual é o outro momento que a gente pode sim trazê-los para pertinho? O enxoval, né? Então, quando a gente fala em enxoval, o enxoval, ele é para o bebê, mas a construção dele precisa ser da família, precisa ser de vocês dois, ou a mãe solo que convide alguém para fazer parte desse momento. E o porquê do enxoval ser importante? Porque é o momento onde o pai faz escolha daquilo que ele gosta, daquilo que ele quer para o filho dele. E isso, toda vez que ele vê o bebê com o macacãozinho que ele escolheu, ou no carrinho, isso faz com que imediatamente venha o momento da escolha dele, né? Então aqui, vamos supor, essa é a meinha que eu escolhi, eu tô vestindo a meia, ele lembra desse momento. Então, o enxoval, ele vai muito além do que comprar as coisas pro bebê. Ele é um momento de aproximação de vocês. Então, a lista de enxoval é muito importante ter a minha lista e a lista dele, né? Quando eu vou na loja, eu posso ver as coisas juntas. Por exemplo, se eu tô na seção de roupa, né? Claro, eu posso convidar ele, vem escolhe uma roupa, a cor que você quiser, do jeito que você quiser. Por quê? Porque filho é dele também. E ele precisa dessa participação. Ah, eu vou comprar tal coisa para o bebê. Você vem comigo? Ah, não, eu vou assistir. Ah, então eu vou assistir com você, eu vou fazer alguma coisa, mas depois você vai comigo, né? Então, claro que uma coisa ou outra a gente tá passando em frente à loja, lembrou, compra, mas usar, o que vocês saem, por exemplo, num sábado, um dia que ele possa ir junto, e vão os dois comprarem, vão os dois circular pela loja. E assim, o que você acha? Esse aqui. O que você acha? Você gostou da cor? Você gostou do modelo? Ah, para mim tá bom. Ok. Mas é importante ele olhar, né? O porquê que eu falo que é uma baita oportunidade para vocês ficarem assim, ó, mais equilibrados no viver a maternidade e a paternidade. Porque vocês estão envolvidos ali no momento delicioso de comprar as coisas. Se não fica o orçamento
é esse, e a gente vai. Qual é o impacto disso depois que o bebê chega? Eu vou, por exemplo, um pai que pouco participou ou teve a oportunidade, né, de não participar da compra do enxoval, ele foi poucas vezes, enfim, a gente chegar e falar assim, pega o mijão para mim, rapaz, isso aqui é um mijão ou um culote. Eu, enquanto mãe, no primeiro encontro, que foi a semana passada, eu falei muito de como muda o nosso cérebro, como muda para que a gente foque na maternidade, nos cuidados com o bebê. O pai não passou por esse processo de alteração hormonal enorme, né? E o que acontece? Eu começo a pedir coisas que ele não tem nem ideia do que é. A gente fala para ele assim, amor, pega a toalha de banho. Ele vai pegar a toalha de banho do bebê. Porém, se ela não tiver com a toalha fina, né, que é a que vai secar o bebê, a toalha fralda, ele não vai pegar sozinho a toalha mais grossa e a toalha fralda. Tudo bem que hoje a maioria vem costurada. Eu estou trazendo exemplos que a gente precisa prepará-los para que eles possam assumir os cuidados com o bebê como a gente assume. Então, o enxoval é importante porque ao ir na loja, você vê junto as peças. Ah, a gente tem 12 culotes. Ah, não precisa comprar mais, enfim. Vocês mostrarem e olharem juntos esse universo, porque eu não tenho nem ideia, eu aí como profissional, não tenho nem ideia de quantos itens a gente tem para esse momento, para esse universo, né, da maternidade, da paternidade. Então, é muito importante vocês irem juntos, vocês ocuparem esse espaço por igual. E por que eu estou trazendo isso? E por que eu achei tão importante essa fala da Ana Paula, de Manaus? Porque o pós-parto, a gente sabe que é muito puxado. Emocionalmente, fisicamente, é muito puxado. E eu preciso de uma rede de apoio incrível para que possam me ajudar. Mas o pai não é rede de apoio. Isso eu falo sempre e vou falar sempre. Pai não é rede de apoio. Rede de apoio pode ser as avós, pode ser a tia, pode ser pessoas, tá? Qualquer relação. São serviços. É delivery, né, que traz as coisas para a gente, farmácia, são equipamentos, por exemplo, eu pus isso no quarto, aquilo para deixar mais prático, isso faz parte da rede de apoio também. Isso aqui faz parte da rede de apoio, o extrator. Hoje, ele é fundamental, por exemplo, para o enxoval. Mas por quê? Sim, aí como consultora, né, eu sou especialista em aleitamento materno, eu fiz minha formação em São Francisco, lá fora, a mãe leva o extrator para a maternidade, porque se o bebê dorme muito e ela tem dificuldade em acordar, ela estimula lá a descida do leite, né? Então, para um bebê que dorme muito, que eu falei também, a semana passada, não tem isso de tirar roupa, passar água geladinha no rosto, cutucar cabelo, cutucar pé para o bebê acordar. Isso gera estresse que dificulta ele se concentrar na amamentação. Pega o extrator, pode ser um extrator manual, um bom extrator manual. Estimula, porque ele vai acompanhar o tamanho do estômago do bebê, que vai crescendo com a sua descida do leite. Isso aí a gente até fala num outro momento. Vamos voltar para o enxoval. Então, rede de apoio é tudo isso. Serviços,
equipamentos, as pessoas. O pai não é rede de apoio. O pai, ele tem, a hora que chega o bebê em casa, ele tem que mergulhar e assumir os cuidados com o bebê sem a gente pedir. Sem a gente falar, agora você põe o bebê para rotar, você dá banho no bebê, você não. Você tá ali amamentando, tá terminando, ele vai lá, terminou, meu amor? Terminei. Me dá aqui, eu vou pôr para rotar, vai comer, vai descansar, né? Ele sabe, ele precisa saber o que é um puerpério, o que é um pós-parto, para ele entender o nosso comportamento, que eu não consigo contar, não consigo falar, porque mudou tanto para mim, mas ele precisa entender quem é essa nova mulher que saiu da maternidade e veio para casa junto com esse bebê. A gente vai falar num outro encontro também sobre essa nova mulher, né? Mas é importante, de novo, usar o momento da gestação, usar a oportunidade da compra de enxoval, levá-los juntos e com isso vocês irem alinhando o que cada um vai fazer. Então, eu falo muito, por exemplo, gente, no primeiro mês, ou pelo menos os 15 primeiros dias, a mãe só vai comer, amamentar e descansar. Só. Claro, os cuidados com vocês, né? Com a gente, tomar banho, trocar de roupa, né? Dá vontade de ficar de camisola, de pijama o dia todo, mas põe uma outra, toma um banho, põe troca. Mas é isso aqui, esse trio, para que esse pós-parto seja mais tranquilo e a amamentação a gente consiga ter sucesso. Porque eu tô focada ali na amamentação. E o resto é por conta dele, que vai pedir ajuda para mãe, para sogra, para vizinha, vai ligar para o delivery, vai ver se o sabão em pó acabou, vai ver se precisa comprar tal coisa, vai descer, vai comprar. Ah, mas isso é fazer parte da rede de apoio. Não, porque aí eu não preciso pedir. Ele tem que estar mergulhado na casa primeiro, isso antes até de engravidar, saber onde está tudo, como usa as coisas, assim como a gente. Isso não é função da mulher, é função de quem tem um espaço e precisa cuidar dele, que é a casa. Então, aí a casa é dos dois, né? Então, esse mergulhar, mas trabalho o dia todo fora. Não, tem a noite para, de repente, olhar onde tem isso, onde tem aquilo. Tem o final de semana para chegar do supermercado e guardar as coisas lá no lugar, para ele se inteirar onde estão as coisas. Mas a mãe dele nunca ensinou, ok, deixa para lá. Essa é uma outra fase de vida de vocês. Vocês estão usando o mesmo espaço, a mesma casa. Então, você pode, sim, aos poucos, ir ajudando ele a conhecer esse universo que é a casa de vocês. Isso ajuda muito para quando o bebê chegar. Porque ele vai estar habituado a mexer com as coisas e ele fica mais fácil para ele se inserir nesses cuidados com o bebê. Isso, gente, tira não é peso, tá? Mas tira uma responsabilidade que a gente assume sem necessidade de assumir. Por que eu tenho que ser responsável pelos cuidados com o bebê? Se o bebê é dos dois, se o bebê mora no mesmo espaço e se a única coisa que os dois não faz é produzir o leite e amamentar o bebê. Então, é uma questão que a gente precisa pensar com tanta tecnologia, tanto avanço, ou viver a maternidade hoje e viver a paternidade não pode ser mais como era. A gente não dá conta aqui.
Burnout materno, tem alguns pais também que têm burnout. Burnout materno é mais novo? É mais novo. Por quê? Porque hoje, além do excesso de informação, a gente tem estímulo. A gente mantém a cabeça ocupada 24 horas. E aí chega um bebê que eu não conheço, eu não sei como ele se comunica, eu preciso de tempo para aprender e atendê-lo. Com tudo aquilo que eu já tinha aqui, é impossível. A gente não precisa dar conta de tudo. E isso, se eu tenho isso em mente, eu também tenho que ter que eu preciso ajudar o meu parceiro a ocupar esse espaço dele. Quando eu me coloco naquela posição de não, isso aqui, você não está segurando certo, isso que você está fazendo, não, deixa que eu faço. Cada vez que eu interfiro na forma com que ele está escolhendo as coisas para o bebê, isso no enxoval, ou nos cuidados, como ele escolheu segurar, como ele escolheu cuidar, é a forma que ele consegue. Cada vez que eu interfiro, o que eu provoco nele? Um passo para trás da paternidade, de assumir esse espaço. Um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás. Pronto, ela faz tudo, ela decide tudo, ela dá conta de tudo, ela que sabe como segura, ela que sabe como dar banho, ela que sabe. Bebê não vem com manual. A gente fala muito isso, tanto nos encontros que a gente tem na Alô Bebê, nos cursos que a Alô Bebê promove, a gente fala muito sobre isso. Uma das formas, olha só, a natureza é tão perfeita, uma das formas que o bebê aprende quem é o pai, quem é a mãe, ou quem é a mãe solo, e quem é a segunda pessoa que com frequência está presente na vida desse bebê, uma das formas é o jeito que cada um tem de cuidar do bebê. Ele aprende que o pai segura assim, que a mãe segura assim, que agora é a hora do banho do papai, que agora é a hora do banho da mamãe. Quando eu saio da minha rigidez, que as coisas precisam ser deste jeito, porque essa forma é aquilo que a gente se sente confortável. Mas eu não posso esquecer de olhar para o outro que está aqui do meu lado. Uma outra coisa que impacta muito é a questão do tempo. Por exemplo, o banho de um pode demorar muito mais que o banho do outro. E tudo bem. O tempo de trocar fralda de um não vai ser o tempo de trocar fralda do outro, e tudo bem. Quando eu passo a olhar o tempo de um, o tempo do outro, isso é um treino para eu entender que o tempo do meu filho não vai ser nem o meu tempo e nem o tempo do pai ou da mãe, enfim. Então, gente, é muito, muito importante. Eu até digo que a gente precisa se preparar, sim, estudar sobre ser mãe e ser pai. É um universo completamente diferente de tudo que a gente já viveu na vida. Então, usem esse espaço, tanto da gestação, quanto do enxoval,
Eu queria até saber se faz sentido para vocês isso que eu estou trazendo para vocês. Escreve aí para gente. Vocês estão muito quietinhas, quietinhos. Cadê o Michel que tinha chamado, que queria entrar? Se você estiver aqui, Michel, com a gente, chama novamente, eu abro. Eu queria muito ouvir vocês. Então, se alguém quiser entrar, eu abro aqui. A Iris deu boa tarde. Faz sentido para vocês? Olha lá, a Lu falou, faz muito sentido. Ajuda vocês a ideia aqui desse espaço, inclusive, é a gente tirar a palavra obrigação, tirar o peso que hoje, principalmente no consultório, eu ouço muito, as mães trazerem a maternidade como algo pesado, né? Gente, filho não pode vir para dividir, filho não pode trazer para a gente perdas. Filho tem que somar, ele tem que trazer algo. Faz todo sentido o que você falou, Eneida. Tem que trazer uma outra oportunidade. A gente fica como mulher, uma mulher incrível. A gente vai falar em outro momento, porque aqui não cabe o tempo, né? Mas vocês vão ver, a gente fica incrível. Quando eu ouço que a maternidade real, amamentação real. Pera, gente, para. A minha realidade é uma, a de cada uma de vocês é outra. Como que eu posso falar para vocês? A minha amamentação foi um horror. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ok, é a minha específica. Não é a de vocês e eu não posso, eu como mãe não posso falar da minha experiência para vocês que ainda vão, tem gestante aqui que ainda vai passar pela amamentação. Se eu trouxer o que é a minha amamentação, que foi das gêmeas, que eu tenho, a Bia e a Júlia são gêmeas, e do Daniel, vocês vão falar, mas é porque ela é profissional. Só que quando a gente é profissional é pior ainda, né? Porque a gente tem a obrigação de dar certo. Mas a minha amamentação foi incrível, a minha maternidade incrível. Mas eu me preparei muito para ser mãe. Então, assim, a ideia desse espaço aqui é deixar a maternidade mais leve. É trazer para a gente, falei, Neida, eu não estou dando conta. O que eu posso fazer para a minha rotina? Neida, para mim a maternidade está muito pesada. Poxa, vamos bater um papo aqui sobre o que é esse peso, o que você está sentindo? Qual era a maternidade idealizada e qual é o real agora? Como que a gente pode trazer mais pertinho o que você tinha imaginado da sua realidade? E aí não é dinheiro, aí não é possibilidades, aí não é classe social, é aqui dentro. Sabe, é o estar aberto para viver intensamente essa nova fase da nossa vida, que é a maternidade. Tem momentos que a gente vai abrir aqui, sabe, para falar, Eneida, eu tô odiando tal coisa. Ok. Eu mesma, como profissional, eu não posso, eu falo que a gente tem que sair do nosso narcisismo de profissional e entender que quem está na minha frente é uma pessoa pedindo me ajuda. Mas eu quero ir até aqui, que é até onde eu consigo, e tá tudo bem, tá tudo certo.
Eu não posso impor para uma mãe, para um pai, seja assim, faça assim. Quando eu ouço, quando eu vejo 5 erros que você não deve cometer com recém-nascido. O quê? Como assim? Eu nem experimentei, eu nem tentei com meu filho fazer isso ou aquilo ou aquilo. A gente tem que fazer as escolhas. Eu não posso, tanto é que no curso eu falo, gente, eu não vou ensinar vocês a darem banho, vocês vão fazer de qualquer forma aquilo que vocês acreditam que funciona, e eu só vou interferir, sugerir alguma coisa se tiver correndo risco para o bebê. Só. Começou pela cabeça, pelo pé, naquele momento de tensão, onde vocês estão aflitos porque o bebê está chorando, tudo bem, não tem erro aí. Então, a gente pode sim deixar a maternidade ficar muito mais leve, a paternidade ficar muito mais leve, para que cada um faça suas escolhas do que é melhor. Porque como que eu vou orientar vocês se eu não estou vendo o bebê de vocês? E uma coisa, o comportamento do bebê de vocês, para que eu possa orientar. Cada bebê é único. E não dá para a gente passar instruções de como cuidar de uma forma geral. Por exemplo, melhor horário para dar banho, 11 da manhã. Mas qual é a realidade de vocês? Quem quer dar banho? O pai. Que horas que o pai chega em casa? Então, o que a gente, de novo, esse espaço é de vocês. Tragam as ansiedades de vocês, os medos. Ou, é claro, não é só coisa, mas as alegrias, fala, puxa, eu tô apaixonada pela maternidade. A minha tá sendo assim, tá sendo assado, mas eu tenho medo que aconteça tal coisa. Enfim, o espaço é de vocês. E nós vamos estar aqui, eu e a Alô Bebê, todas as quartas-feiras, às 16 horas. Por que às 16 horas? Porque aí eu já penso, né? Já viajei. Tá amamentando às 15, mais ou menos, isso quando o bebê já tá maior, tem uma rotininha. Então, entre 15 e 16, qualquer coisa ela pega o bebê e vem junto com ele aqui com a gente. Então, eu quero ver vocês aqui. A gente usa uns 40 minutos, mais ou menos, toda quarta-feira, tá? Trazer ideias. Às vezes, tem momentos, a gente não vai estar aqui só sentada, não, tá? Tem momento que eu vou levar vocês lá para minha cozinha. E vai ser aqui em casa, vai ser aqui na minha casa, não vai ser no consultório, não. Por quê? Porque a gente tem que trazer um pouco mais de realidade. Às vezes, o meu cachorro vai latir, o cachorro da vizinha vai latir, né? Então, por que isso? Para trazer uma proximidade, trazer um acolhimento para vocês. E os assuntos vão ser diversos, tá? O da próxima semana vai estar ligado a aleitamento materno. Eu não vou falar só da amamentação, que é o ato de colocar o bebê no peito, tá? Então, o aleitamento materno é qualquer forma de oferecer o leite materno para o bebê. Então, tem mães aqui que eu vou sim, se tiver dúvida, quiser entrar para conversar, a gente vai falar da forma e tirar as dúvidas que ela tenha de uma outra forma que ela não conseguiu amamentar direito, mas ela usa para oferecer o leite materno ou para alimentar o bebê, tá? Então, aqui não é um espaço onde eu sou profissional e estou aqui para ensinar vocês, não. Aqui eu também estou como mãe, como Eneida, mãe de 3. Por quê? Porque a maternidade, gente, ela traz é muito nova pra gente,
Mas por mais que eu estude, por mais que eu esteja preparada, a maternidade precisa ser entendida como uma jornada longa, que a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta sobre as escolhas que a gente faz. Eu não posso usar a escolha do outro para usar aqui com o meu filho, que eu sei como ele dorme, eu sei da necessidade dele de mais colo, porque ele acalma, eu sei dos barulhinhos, eu sei da minha realidade, da minha dinâmica daqui de casa. Eu posso sim dar algumas dicas, mas eu não estou aqui para ensinar vocês, eu estou aqui para a gente fazer trocas, tá? Tem coisas que eu vou sim falar, gente, isso para mim funcionou. Olha, para ter uma ideia, eu tenho a Beatriz e a Júlia que são gêmeas. O que funcionou para uma, não necessariamente deu certo para outra. Eu tive que desenvolver um olhar para cada um deles. A Júlia é assim, a Beatriz é assim, o Daniel é assim. A necessidade da Júlia é essa, da Bia é essa, do Daniel é esse, dentro desse contexto. Então, a gente tem que se dividir sim quando a gente tem mais de um filho. E isso é um exercício, o filho vem para ensinar muito para a gente. Ensinar os nossos limites, ensinar, a gente aceita mais desafios, a suportar o sono interrompido, que eu acho que é a parte mais crucial da maternidade, né? Então, filho não pode vir para dividir. A gente não pode sentir que a gente está tendo perdas na vida da gente. E com isso, a gente entende que vai passar. E a minha vida que eu tinha, eu vou conseguir aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso, que eu desejo, vou encaixar aos poucos nessa nova rotina que eu tenho. Para ficar mais fácil, a dica para dividir também, que isso você aprende a dividir a criança, porque aí não tem como a criança ser só sua, né? Então é muito importante vocês entenderem que pai não é rede de apoio, tá? Ele tem que... E não é 50%, seu 50% dele o espaço, é 100% e 100%, tá? Bom, aqui a gente encerra hoje nosso encontro. Espero sim que vocês tenham gostado, porque esse espaço, criar esse espaço, estar aqui com vocês, era um desejo muito grande meu, mas com esse propósito, trazer possibilidades de uma maternidade e de uma paternidade mais leve, sem tantos pesos acumulados nas costas da gente, né? Então, eu espero vocês quarta-feira que vem, às 16 horas. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Mandem perguntas, tá? Para Alô Bebê ou no Eu Eneida Souza. Quem tiver interesse no meu portal, que é o MAMY, que é de mami aqui. Tem muito cena, Daiane, obrigada, gostei muito. Espero você no próximo, a quarta-feira que vem. No portal tem muito material, no Instagram também tem bastante conteúdo para vocês e tem o programa Família On, que a Alô Bebê é o patrocinador principal do programa. E esse programa são 12 episódios, ele está na TV, na Vivo, no canal K, mas ele está em podcast. Ele está incrível, tem bastante coisa, bastante conteúdo, principalmente emocional e relacionado ao casal, como se manter conectados com a chegada de um filho na vida da gente. Então vá lá no Spotify e ouça
o podcast Família On. Tenho certeza que vai ajudar e vocês vão gostar bastante. Então, espero vocês quarta-feira que vem, às 16 horas. Um beijo enorme e obrigada por ter dedicado esse tempinho da vida de vocês para estar aqui com a gente. Um beijo.